Amém, gente. Bem, gente, hoje quem vai trazer a palavra, quem está com essa missão sou eu. E como eu botei no tema, não sei se algum tiver a curiosidade. Marcelo, sua voz está muito baixa. Minha voz está baixa? Deixa eu aumentar. Ok, melhorou. Aumentei. Obrigado. Nada. Obrigado. Então vamos lá. Não sei se vocês repararam no tema, mas o tema da mensagem é a verdadeira metamorfó, que é a palavra grega para transformação. Deus falou comigo dessa palavra há algumas semanas já, como é de costume, toda vez que Ele coloca uma palavra no meu coração, ela nunca vem de pronto, ela sempre vem em semanas, né? E vem trabalhando isso comigo. E nessa palavra a gente vai discutir 3 pontos sobre a verdadeira transformação. E a pessoa que eu escolhi para poder falar sobre essa transformação, peguei uma pessoa da Bíblia, óbvio, dentre tantas que a gente podia pegar, eu peguei uma pessoa chamada Saulo. E o texto que a gente vai ler está lá em Atos 9, de 1 a 9, e depois pula no 17 ao 20. Amém? Atos 9, de 1 a 9, e depois 17 a 20. Eu vou ler aqui, a minha versão é NVI, eu vou ler para vocês. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra todos os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Versículo 17 agora. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Bem, gente, um pouquinho do contexto, como estava ali no início do texto, para quem não conhece a história de Saulo, Saulo nada mais é do que o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era uma pessoa muito culta, ele conhecia muito da lei, ele era judeu, nascido na cidade de Tarso, cidadão romano, e ele foi educado pelo um ancião muito conhecedor da Torá, da lei judaica, chamada Gamaliel, um ancião muito respeitado na sinagoga. E Saulo, naquele momento, ele não tinha esse... Ele perseguia os cristãos. Vamos fazer uma coisa para vocês entenderem. Imagina tropa de elite. Saulo era o capitão Nascimento. Ele ia para onde ele quer que ele fosse, qualquer casa que ele entrasse, ele era o terror. O pessoal ficava com medo. Se existia um BOPE na época, o BOPE era o Saulo e a equipe dele. E os cristãos tinham medo do Saulo. E aí, a primeira coisa que acontece quando ele se encontra com Jesus... E aí é o primeiro tópico da mensagem de hoje, da verdadeira transformação, é o reconhecimento.
Para quem não me conhece, eu choro muito. Mas vamos lá. É o reconhecimento. A primeira coisa que Saulo fez quando aquela luz brilhou diante dele, ele reconheceu que ele estava diante de uma pessoa que era o Senhor. A palavra que ele usou é uma palavra grega chamada Kyrie, que significa mestre, autoridade máxima, Senhor. Então, Saulo, quando ele encontrou com Jesus pela primeira vez, ele reconheceu que ele era o Senhor. E isso, gente, faz parte da transformação verdadeira. O primeiro passo que a gente tem como cristão, que a gente faz é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. É a primeira coisa. Antes de qualquer outra coisa que a gente tem que fazer para poder entrar e começar a segui-lo, a gente tem que reconhecer Ele como Senhor e Salvador. E quando isso acontece, gente, para vocês entenderem o que Deus, ele tinha o seu povo santo, que era Israel, que eram judeus, que era o povo escolhido por ele. E quando a gente, pelo fato dos judeus não aceitarem a Jesus, serem corações obstinados, serem teimosos, Jesus abriu a porta e fez com que os gentios, que somos nós, pessoas que não são judeus por nascença, que a gente pudesse participar da mesma fé, que a gente pudesse ter o mesmo pai, que a gente pudesse ser co-herdeiro do mesmo filho, que era ele, Jesus. E quando isso acontece, a gente é enxertado na oliveira verdadeira, na oliveira calma. Na palavra diz em Romanos 11, 16, 18, diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. No momento que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente é enxertado nessa oliveira e a gente começa a receber a seiva que vem de Jesus. Começa a receber a força que vem dele, começa a receber todo aquele carinho, toda aquela atenção, todo aquele cuidado que Jesus fez por nós ao morrer na cruz. Quando a gente reconhece ele como nosso Senhor e Salvador, quando a gente entende que ele é o nosso mestre, a gente começa a ser alimentado pela raiz. E ele é a raiz. Ele é a verdadeira oliveira. Ele é a oliveira verdadeira. E isso faz com que a gente comece aí já para o segundo ponto. Paulo ficou cego. Saulo, ele ficou cego. E, gente, eu não sei vocês, mas a cegueira é uma coisa que quando eu vejo um cego na rua, eu vejo um cego fazendo alguma coisa, isso sempre me admira, porque o fato de você hoje, se você não ter a tua visão, você te gera uma dependência tão grande, primeiro dos teus outros sentidos, e sempre de alguma pessoa, provavelmente. E esse é o segundo ponto da mensagem de hoje. Depois do reconhecimento, vem a dependência de Jesus. Você reconhece ele como seu Senhor e Salvador e depois você tem que se depender dele completamente. E essa dependência não é fácil de se fazer. Não é fácil. Eu faço um desafio a qualquer um. A qualquer um aqui que queira, por exemplo, para ver como a dependência é tão forte. Qualquer um aqui que queira levantar agora com os olhos abertos, ir na sua cozinha, pegar um copo d'água e beber, que você faça isso com os olhos vendados. Mas sem tatear e sem tocar em nada. Do mesmo jeito que você foi, pegou um copo, encheu de água e trouxe para você, tenta fazer isso com seus olhos fechados. É esse tipo de dependência que Deus quer da gente. É esse tipo de dependência que Jesus quer. E você viu que lá na palavra eu disse que estava escrito que Saulo ficou 3 dias em jejum, em oração. Ele reconheceu o Senhor e depois ele
fez essa dependência, quando ele estava cego, fez daquilo um momento de oração e jejum, um momento de busca, um momento de começar o relacionamento com ele, um momento de começar a entender melhor o que Jesus queria para ele, né? Porque ele estava ali esperando, como o obediente que ele era da lei, ele sabia que ele tinha que esperar, ele estava aguardando, viu o que ia acontecer, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ananias não tinha chegado ainda na casa. E ele estava ali, orando, esperando, trabalhando, botando essa dependência, porque ele estava cego. Imagina o que ele devia estar a falar com Deus. E aí ele veio com certeza com aquele arrependimento verdadeiro, porque ele perseguia os cristãos por tudo que ele fez. E ele também começou a buscar para poder ficar mais pronto para ouvir a Jesus, para quando Jesus passar para ele o que ele devia fazer, ele pudesse fazer, né? Que ele tivesse com os ouvidos deles atentos, porque ele não enxergava, ele não sabia o que ia acontecer com ele. E talvez ele pudesse ficar cego para sempre, ele não sabia. E aí, gente, na dependência é onde a gente entrega a Jesus o que é mais valioso para ele. Às vezes a gente fala na igreja, fala de púlpito, né, que a coisa mais difícil da gente entregar para Deus é o nosso bolso. Mas isso é simplesmente uma frase que a gente coloca muitas vezes de púlpito, que eu não acho muito legal, porque a coisa mais difícil que a gente tem para a gente ser dependente de Deus é entregar o nosso coração para Ele. Deus não quer saber de nada que a gente tem. Ele não quer saber se você é preto, branco, moreno, mulato, azul, chinês, japonês, americano, brasileiro. Ele não quer saber se é alto, baixo, gordo ou magro, bonito ou feio. Ele não olha para isso. Ele olha para o teu coração. Ele quer o teu coração. Esse é o teu maior tesouro para ele. Ele não quer mais nada. Ele quer o teu coração. E é muito simples isso, gente, porque quando a gente dá o coração para uma pessoa, a gente faz tudo por ela. Quem daqui que tem filho hoje, que ama o seu filho de todo o coração, não faria tudo pelo seu filho? Ou pela sua esposa? Ou pelo seu esposo? Ou pela sua família? Quem daqui não faria isso? Porque são pessoas que você deu o coração, sem pedir nada em troca. E é isso que Deus quer. Deus não é um Deus invasivo, nunca foi, nunca foi. Ele espera você entregar para Ele. E conforme você vai entregando para Ele, você vai estreitando o seu relacionamento com Ele, e aí Ele começa a fazer mais e mais e mais e mais sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é. Então, essa dependência, né? Essa dependência que você cria com Deus, que você cria com Jesus, né? Ela só surge quando você entrega 100% o seu coração para Ele, nas mãos dele. Após você reconhecer Ele como seu Salvador, você tem que entregar o seu coração para Ele. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está ali, batendo na porta. Deus está batendo na porta todo dia dos nossos corações. Todo dia. Esperando você abrir ela e chamar ele para dentro. Não adianta só abrir, gente. Não adianta só falar: Jesus, eu abri. Não é isso. Você tem que convidar. Falar: entra. Faz morada. Vive em mim. Espírito Santo de Deus, vem junto. E vive dentro de mim. Porque eu estou aqui, eu estou te entregando tudo. Estou te entregando tudo que eu tenho. Que é o meu coração. Deus fala que o maior tesouro é o seu coração. Em Mateus 6:21, ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, ele não quer nada mais além disso. Nada mais. Ele quer que você reconheça Ele como Senhor e Salvador. Ele quer que você dê o seu coração em total dependência para Ele. Para Ele. E o porquê Ele quer isso?
que aí vem o terceiro e último ponto da palavra. Porque aí sim, você vai ter a transformação verdadeira. Aí é que vai vir a verdadeira transformação. E essa transformação, ela vem de onde? Ela vem como? Ela vem através do teu relacionamento com Deus. Muita gente, a gente fala, eu me converti, agora eu sou cristão, me converti. Gente, eu vou dizer uma coisinha bem séria para vocês. Conversão sem transformação não é nada. Converter significa mudar o teu pensamento, mudar aquilo que você acreditava e está vendo agora de uma outra maneira. Transformação significa mudança física completa. Saulo, ele era Saulo. Depois que ele conheceu a Jesus, entregou o coração para ele e começou a criar um relacionamento com ele, ele virou Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele não virou mais perseguidor, ele pregava dizendo que Jesus era filho de Deus na sinagoga. Logo depois que ele ali em Damasco, ainda, como estava ali no versículo que a gente leu, ele foi para as sinagogas, ele saiu fugido de Damasco, que tentaram matar ele, apredejando ele. Ele foi para Jerusalém. De Jerusalém ele foi fazer a mesma coisa, pregar a verdadeira mensagem de Cristo, que é o evangelho puro e simples. E ele, de novo, foi perseguido, a ponto que ele se exilou, ele foi para Tarso, a cidade onde ele nasceu, e ficou lá por 9 anos. E aí eu vou contar depois o que aconteceu depois disso. Mas a transformação que Deus quer para a gente é essa transformação verdadeira. Então, gente, não tem como a gente seguir o Cristo que a gente segue se a gente não for uma pessoa transformada. Se a gente não tiver mudança física, mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de maneiras. Não existe. Não tem como. Não combina. E eu digo isso como está escrito em Romanos. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, transformação só vem com relacionamento. E Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que ele só vai transformar aquilo que você entregar para ele. Aquilo que você der nas mãos dele para ele, toma, Pai, é teu. Transforma, muda. Tu é o olheiro, eu sou o vaso de barro. Muda o formato da maneira que tu queres, para caber aquilo que tu queres colocar dentro. Tira tudo de mim, aquilo que não te serve, aquilo que não é mais de acordo com os teus preceitos, aquilo que não é mais o que você quer para a minha vida, e me enche daquilo que você quer para a minha vida. Não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso, irmão. Mas a gente só consegue fazer isso com relacionamento. Porque quanto mais relacionamento você tem buscando Jesus, buscando a Deus, mais você confia nele. E quanto mais você confiar nele, mais você vai se entregar verdadeiramente para ele. E quanto mais você se entregar verdadeiramente para ele, não vai ter chave nenhuma no teu coração que ele não vai ter posse. Não vai ter lugar no teu coração onde ele não vai poder entrar. Não vai ter lugar. Porque você vai ser transparente com ele. Apesar que ele é nem necessário. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe das nossas coisas antes mesmo da gente abrir a boca. Não precisaria isso. Mas ele quer ouvir. Gente, quando Jesus fez os milagres, quantas vezes ele perguntou para a pessoa, estava vendo um cego, ele perguntou para o cego, o que você quer que eu faça? Pelo amor de Deus, o cara era cego, era óbvio que ele ia pedir, que queria enxergar. Você sabe que Jesus não sabia disso? Mas ele queria saber até onde aquela pessoa acreditava e estava ali para entregar para ele a fé, o coração. E Jesus ia lá e fazia os milagres. Tiveram vários exemplos e sempre tinha essa pergunta. Sempre tinha: o que queres que eu faça? O que tu queres? Gente, a gente tem que ser transformado por Deus.
A gente tem que deixar ser transformado por Deus. E essa transformação, ela é de dentro para fora. Ela não é só externa. Não adianta eu ir na igreja, levantar minhas mãos, fazer cara de aleluiado, tá lá orando de joelho e tudo mais, foto batendo, indo para o Instagram, Facebook. Se isso aqui, não tiver com ele, não adianta nada. A gente vai ser casca de ovo vazia. Casca de ovo vazia. Que vai ser fácil de ser quebrada. E não vai ter nada dentro. Então, gente, que a gente realmente possa deixar essa transformação que Deus quer que a gente faça, que a gente entregue para Ele, para a gente virar o sal dessa terra, para a gente virar a luz desse mundo, para a gente se posicionar como igreja verdadeira que leva o Evangelho de Cristo, que é uma coisa muito simples. O Evangelho de Cristo, quando perguntaram para Jesus, Senhor, quais são os mandamentos? Ele falou, o primeiro é, amarás o teu Deus de toda a tua força, de toda a tua capacidade e com todo o teu coração. Ele não perguntou com todo o teu conhecimento, com toda a tua força de fazer coisa, não, todo o coração. Quando a gente busca Deus verdadeiramente com o nosso coração, gente, as coisas acontecem. Muitas vezes a gente coloca um pouco enviesado, a gente vem com parte da Bíblia que diz, né, que vou ter uma vida próspera, né, que diz que vão lá prosperar e tudo, mas a gente não leu o versículo anterior, não leu o contexto. Quando Paulo chegou e falou tudo posso naquele que me fortalece, ele estava dizendo que ele já tinha passado por dor, por pobreza, por riqueza, por fome, por muita coisa na mesa. Por isso que ele falou, por tudo posso no que me fortalece, porque ele passou por tudo. E aí é que é a coisa bacana que o Anderson comentou e o pastor Cláudio também na oração dele disse, que quando você está com esse relacionamento firme, quando você está com essa intimidade firme, quando você está deixando Deus te transformar e entrar no teu coração e fazer a mudança que Ele quer fazer em você, você pode passar o deserto que for, gente. Que você vai estar numa calma tão, tão tranquila, que chega a ser absurdo. Eu sei disso porque eu passei quando minha mãe faleceu, quando meu pai faleceu. Já contei esses testemunhos várias vezes. A calma que Deus... Chorei, óbvio que chorei. Estou chorando agora, imagine se não fosse minha mãe e meu pai. Mas a calma que Deus me deu no meu coração era tão grande, que eu estava feliz no dia seguinte. Com saudade, mas feliz no dia seguinte. Então, gente, quando a gente dá o nosso coração para Deus, a gente se doa por completo. E quando a gente se doa por completo, a gente doa uma coisa que eu aprendi na igreja que o Anderson frequenta, que a gente dá os nossos 3 T's, que é o nosso tempo, talento e tesouro. E quando a gente faz isso, a gente faz com agrado, não por obrigação, não por troca, não por investimento. A gente faz isso simplesmente porque a gente ama. A gente ama. Eu amo a minha esposa, eu daria o que ela quisesse se eu pudesse dar para ela. É a mesma coisa. Se você entrega o teu coração para Deus, você vai dar tudo que Ele quiser. Às vezes sem pedir até. E é isso que Ele quer, gente. E é isso que Ele quer. E em 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplarmos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, a transformação, ela é um cíclico, ela é cíclica.
A gente sempre vai ser transformado enquanto a gente estiver com o nosso pé nessa terra. A gente sempre tem algo para mudar enquanto a gente estiver com o pé nessa terra. A gente sempre vai ter algo a ser tratado quando a gente estiver com o nosso pé nessa terra. Pessoa perfeita só teve uma. E ela morreu pela gente. Ela entregou a sua vida pela gente. Deu até a última gota de sangue para poder pagar o preço pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Às vezes você chega e fala, mas Marcelo, mas peraí, mas essa loucura que está aí fora, pô, Deus, olha aí, Covid, matando milhões de pessoas, milhares de pessoas e tudo, onde é que está Deus nisso tudo? Cara, vou te dizer um negócio que pode até assustar, mas ele está no mesmo lugar que ele sempre teve, acima de todas as coisas, olhando tudo. Tudo está no controle de Deus, mas nem tudo que acontece nesse mundo é culpa dele. É que a gente gosta de culpar ele pra caramba. Até mesmo com nossos erros a gente gosta de culpar ele. Quando é a gente mesmo que a gente tem que se olhar no espelho e ver, caramba, é você que não está fazendo a coisa correta. Não culpa Deus por causa que isso tudo está acontecendo. Não é culpa dele. Ah, mas ele podia parar com isso tudo. Sim, podia, com certeza ele podia e ele vai. Ele vai parar na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. Está escrito na Bíblia que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, que a gente não conseguiria entender, mesmo se quisesse. E aí é onde entra a fé. Então é só ter fé. Se ele está no controle, se ele está no timão desse barco, é só ter fé. Mas você só vai ficar tranquilo se você deixar ser transformado por ele. Se você deixar ele ser tocado por ele. Se você deixar ele entrar dentro do teu coração, fazer morada, o Espírito Santo vai vir junto, e o Espírito Santo é aquele que te convence. Não sou eu aqui falando palavras aqui, pá, não sou eu. É o Espírito Santo que vai te convencer se você deixar. E aí, às vezes a gente, encontra barreiras que chegam e falam, mas aí eu vou virar religioso, eu vou virar protestante, eu vou virar crente, esse troço de crente é um saco, não sei o quê. Cara, vou dizer uma outra coisa para você, mas que muita gente já sabe, mas Jesus, quando ele veio para cá, para a terra, todo mundo que foi contra ele, as pessoas que ele mais brigou, foram todos religiosos, foram todos mestres da lei. Foram todos aqueles que sabiam a Torá de trás para frente, de frente para trás. Fazia tudo que estava dito na lei ali, ó, tintim por tintim. Mas eles não tinham o coração dele em Deus. Eles estavam simplesmente ali doutrinados, fechados, dentro de um livro e de regras. Mas o coração deles não estava com eles. E Jesus brigou com todos eles. Quando você se entrega para Jesus, quando você entra e tem essa dependência dele, quando você deixa ele te transformar, o que ele mais faz é ter você como filho. Relacionamento de pai para filho. Ele não quer que você se prenda a nenhuma religião. Ele quer que você se feche no seu quarto, no seu secreto, e ore por ele. E peça por ele. E diga quão grande ele é. Quão maravilhoso ele é. Agradecer ele por tudo que ele já te fez até aqui. E pelo que ainda vai fazer. Agradecer por todas as forças que ele já te deu nos momentos difíceis. Agradecer por todas as alegrias que ele já te deu nos momentos felizes. É isso que ele quer. Mas que você está dizendo que ir para a igreja não vale a pena? Não, é importante. É importante você estar em comunhão, é importante você estar com os irmãos, é importante. Está escrito isso na Bíblia, que é importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é você ter um relacionamento com Deus, é você ter a tua experiência com Ele, é você criar o teu relacionamento íntimo com Ele, com a Trindade, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, para que você possa ser testemunho vivo daquilo que Ele é e não viver o testemunho vivo dos outros. A gente terceiriza muito as coisas às vezes. A gente quer terceirizar a nossa fé, quer terceirizar a nossa oração, quer terceirizar a nossa cura. Não faz isso não, porque Ele te deu todo o poder para você fazer isso por você mesmo.
todo o poder. Amém? E para finalizar, eu falei que o que deu no final da transformação de Paulo. Como eu disse, Paulo começou já a pregar em Damasco e em Jerusalém. Ficou 10 anos em Tarso. Depois disso, Barnabé mandou chamar Paulo para Antioquia, que eles estavam fazendo uma viagem missionária. Paulo foi um dos apóstolos que fez 3 viagens missionárias, sobre o Oriente Médio, sobre parte da Ásia e Macedônia. Paulo foi responsável por ter fundado a primeira escola de discípulos em Éfeso, como também ele fundou uma igreja lá, a igreja de Efésios. Paulo escreveu 13 cartas e epístolas que fazem parte hoje do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 13 são de autoria de Paulo. 13. Quase a metade. Paulo foi perseguido, foi preso, torturado, apedrejado, sobreviveu a um naufrágio, sobreviveu a uma picada de cobra, fez milagres, ressuscitou um menino, curou várias pessoas e morreu pregando o Evangelho de Cristo. A gente hoje não tem essa ameaça, mas naquela época eles tinham. Naquela época eles pregavam até o final da vida, porque com certeza eles iam morrer por aquele Evangelho. Foram poucos os apóstolos que morreram de morte natural. Se eu não me engano, só tem 1 ou 2 que acham que foi de morte natural porque não tem nenhum documento escrito, que foi uma morte sofrida. Todos os outros tiveram uma morte penosa, de Marte. Então, gente, a gente tem que aproveitar que a gente não vai ter uma morte dessa na vida real, mas que a gente tem que deixar o nosso homem morrer todo dia, a gente tem. Que a gente tem que deixar o nosso velho homem morrer todo dia, isso a gente tem. Não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Digo por conta própria. Quanto eu luto para deixar o meu velho homem morrer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que eu não luto para não deixar o meu velho homem morrer. Que tem sempre uma coisa que eu estou fazendo errado, tem sempre uma coisa que ele tenta aflorar. Mas uma coisa é ser, eu vou continuar tentando. Eu vou continuar dando as chaves do meu coração para Deus. Eu vou continuar deixando ele entrar. Eu vou continuar dizendo que a minha dependência por ele é total. É total. Que ele faça o que ele quer. E que ele continue me transformando naquilo que ele quer que eu seja. Amém? Queria orar pelos irmãos. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa mensagem. E eu espero, Senhor, que essa mensagem possa falar aos corações, Senhor, dos nossos irmãos aqui hoje. Da mesma forma que falou comigo, Pai, como o Senhor tem falado comigo há semanas. Que a gente possa, Senhor, cada vez mais reconhecer a Tua autoridade, reconhecer o Teu senhorio, reconhecer quão grande Tu és, Senhor. Reconhecer a Tua majestade. Que a gente possa cada vez mais, Senhor, nos jogar aos Seus pés, Senhor. Sermos completamente dependentes de Ti. Dizer, vem, Senhor, eis-nos aqui, entra, faz morada, faz o que Tu queres, enche o nosso coração da Tua alegria, da Teu amor, do Teu perdão. Que a gente possa cada vez mais entregar todas as chaves do nosso coração na mão dEle, na mão dEle. Deixa Ele transformar, deixa Ele mexer, deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer, a casa é dEle. Entrega, abre esse coração, coloca, entregues a Ele, que Ele possa entrar e fazer a arrumação que Ele quiser. Como está escrito na palavra, que Ele entra e senta à mesa, que Ele toma o lugar de honra na mesa, que Ele possa estar ali servindo um pão e ceiar com a gente. E que a gente possa cada vez mais buscar Ele com todo, não é metade, não é um terço, não é um quinto, mas com todo o nosso coração. Que Ele possa fazer morada e que Ele possa nos transformar naquilo que Ele quer. É isso que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém.